É, deixa eu ver aqui. Ó, gente, é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou apresentar o plano de ensino. Eu coloquei no PowerPoint, mas quando eu vou apresentar, eu apresento no PDF. Sabe por quê? Porque eu diminuo a minha tela e eu consigo enxergar a, eu consigo enxergar o chat, né? Porque às vezes alguém quer perguntar alguma coisa, então eu diminuo um pouco, vocês vão ver, né? Vai ficar um pouco diminuído. Não é tão bonito quanto o PowerPoint né? É aquela coisa toda, mas assim, eu penso que seja mais funcional para poder acompanhar as questões que vocês vão trazendo, as perguntas e tudo mais, tá? Então, eu diminuo um pouco, né, a minha tela aqui no computador e a minha tela fica dividida. Então, eu vejo a exposição do slide e também, ao mesmo tempo, eu vejo a exposição, as questões que são trazidas no chat, tá? Então, aí dá para lidar com as duas coisas, tá bom? Pode passar, posso? Tá? Depois, no final, eu vou passar os meus contatos para vocês, tá bom? Legal? Então, tá já, gente. Então, vamos lá. Mais alguma questão? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Beleza? Então, tá bom. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês o plano de ensino. Esse plano de ensino, pessoal, deixa eu dizer para vocês, ele já está postado no Moodle. Então, quem quiser ver com mais detalhes, está lá no Moodle, tá? Eu fiz uma transposição daquele plano de ensino para o slide para a gente poder conversar e ver se tem alguma dúvida. É hábito dos professores apresentarem o plano de ensino, mesmo porque é importante vocês saberem o que os espera, né? Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês e a gente vai discutindo um pouco o conteúdo e o método que a gente vai usar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês, ok? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, gente, ó. É isso, tá? Não é tão bonito, vou falar de novo, né? Não é tão bonito como o PowerPoint é bacaninha, coisa e tal, mas é bastante funcional dessa maneira que eu faço, porque daí eu estou acompanhando aqui o chat, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, é só entrar aqui e perguntar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, é uma disciplina de 40 horas aula, eu divido essa disciplina com a professora Pamela. Então, eu dou essa disciplina para vocês no período da manhã e a professora Pamela dá essa disciplina no período da noite. Então, esse conteúdo, ele é discutido entre os professores que dão. Porque vocês vão ver, tem algumas disciplinas que só eu que dou. Tem outras disciplinas que eu divido com os professores. Quando a gente divide com os professores, então a gente faz toda uma discussão e tudo mais, tá? Então, eu acho bacana dizer para vocês também com quem que eu divido a disciplina. E, nesse caso, eu divido com a professora Pamela. A ementa, ela diz respeito ao bloco de conteúdos que vocês vão discutir, que nós vamos discutir, que vocês vão aprender no transcorrer do semestre. Então, qual é a ementa que nós temos nessa disciplina? Bases filosóficas e científicas da psicologia. Aqui, gente, nós vamos discutir o início do pensamento psicológico. Vocês vão ver que a psicologia ela é uma ciência relativamente nova. Tá? Ela surge no século XIX como ciência, mas como área do conhecimento, é uma das áreas mais antigas que existe. Ela é mais antiga do que assim, sei lá, pensa numa ciência antiga, matemática, ela é mais, ela remonta a essa época, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouco eu vou fazer uma introdução ao pensamento psicológico, vocês vão que tá lá nos gregos antigos já pensavam isso, né? Então você pega lá Sócrates, Platão, Aristóteles já pensavam isso. Então, nós vamos fazer uma discussão. Eu quero mostrar para vocês quais são as bases filosóficas. Durante muitos séculos, a psicologia era uma área de conhecimento vinculada à filosofia. Depois, o pessoal da fisiologia se interessar por essa ciência, por esse conhecimento, que desembocou, então, na possibilidade da psicologia se transformar numa ciência,
que foi mediante os estudos do Wundt, tá? Que depois eu vou explicar com mais detalhes para vocês, que transformou a psicologia de um conhecimento filosófico num conhecimento científico, numa ciência. Bom, então depois eu vou também trazer aqui para vocês, né, na ementa, a gente vai discutir um pouco da história da psicologia no Brasil, no contexto mundial, os princípios gerais das escolas de psicologia. Então, a psicologia, vocês vão notar isso. Tem um autor que discute muito essa questão da epistemologia da psicologia, que é o Luiz Figueiredo, ele vai dizer o seguinte: a psicologia é como se fosse um arquipélago, sabe? Ela é composta por diversas teorias. Então, vocês vão ver. E essa é uma questão que vocês vão ter que se habituar. Pessoal, não tem jeito. Vocês não vão conseguir uma ideia só da psicologia. Tá? Então, vai ter um professor que vai entrar aqui na sala de aula e vai falar uma coisa, e vai entrar em seguida entra outro que fala algo completamente diferente daquele primeiro que falou. E aí vai chegar amanhã, vai vir um outro que fala diferente do que esse. É assim, a psicologia, sim, ela é uma ciência composta de diversas teorias que se negam umas às outras. É isso, a psicologia, não existe um conhecimento único na psicologia. Por isso que vocês vão aprender as diversas teorias, tá? A rigor, a psicologia, ela tem, na atualidade, tá? Depois que ela começou a se estruturar de verdade, né? Então, você tem, como se fosse um tronco, tá? Que você tem a psicanálise, você tem a Gestalt e você tem o comportamentalismo. E as outras vão surgir dali. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, ela começa lá atrás, né, com o associacionismo, que o pessoal começa a associar uma ideia com a outra. Hoje, para a gente, é uma coisa tranquila, né? Você olhar uma coisa e associar com a outra, mas antigamente não era assim. Então, as primeiras escolas, as escolas iniciais, eram assim. Então, elas estudavam o associacionismo de ideias, de comportamentos. Depois, ela passa por um outro processo, né? O Titchener, ele vai criar uma escola chamada escola estruturalista, que dá base para o estruturalismo. E essa ideia do estruturalismo não é só uma ideia da psicologia, era um movimento mundial que existia de se tentar compreender a estrutura das coisas. Quer ver um exemplo de estruturalismo? A tabela periódica. Se você pega a tabela periódica de química, ela é uma tabela estrutural. Ela mostra de que maneira que a matéria se estrutura em torno dos átomos. Não é assim que a gente vê, né? A tabela periódica. O Titchener, quando ele estudava a psicologia, que foi um dos fundadores, né, da psicologia como ciência, ele era um discípulo do Wundt, o Wundt que cria a ciência da psicologia, tá? No século XIX. E o Titchener, ele era um discípulo do Wundt. E o Titchener, qual era o desejo do Titchener? Transformar a psicologia de tal maneira que você tivesse meio que uma tabela periódica, sabe? Uma tabela periódica que você pudesse entender a consciência, que eram estudiosos da consciência. Eles queriam, inicialmente, a psicologia ela surge como ciência estudando a consciência, tá? Então, eles entendiam que a consciência ela era formada por vários elementos, tal qual a estrutura da matéria. Então, se você, por exemplo, você pega a água, qual que é a estrutura da água? A H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, tá? Então, H2O, tá? Então, é a estrutura da água. Então, eles imaginavam que a consciência poderia chegar também nessa estrutura. Então, o Titchener, que era um discípulo do Wundt, ele foi estudar a consciência e buscou, ele tentou montar alguma coisa muito parecida com isso. Então, é uma das primeiras das escolas mais primitivas que você tem, né, na área da psicologia. Aí depois, o Titchener foi para os Estados Unidos, nos Estados Unidos a psicologia avançou e se criou o funcionalismo, porque o pessoal nos Estados Unidos é um pessoal mais pragmático, eles dizem o seguinte: não, peraí, né? Tem que ter uma função, a consciência precisa de uma função, muito vinculados, muito baseados nas ideias do Darwin, né? O Darwin, quando ele faz uma discussão
da necessidade da adaptação do organismo no meio para poder resistir, para poder vingar. Então, estava em voga muito essa ideia. Então, o pessoal dos Estados Unidos pega a psicologia, porque até então, se você falasse de psicologia, você está falando da Alemanha. Né? O Wundt é alemão, o Titchener também, né? Então, eles vão trabalhar muito nessa perspectiva da psicologia alemã. Aí, quando o Titchener leva a psicologia para os Estados Unidos, começa a se modificar, né? Então, aí começa a ver o que? A escola funcionalista, porque eles falavam o seguinte, bom, qual que é a função da consciência? O Titchener, no estruturalismo, ele não pensava nisso, ele pensava qual que é a estrutura da consciência. Ele não estava preocupado com o aspecto funcional da consciência, ele estava preocupado com o aspecto da estrutura. Já o pessoal dos Estados Unidos estava preocupado com o quê? Com a função da consciência. Eles queriam saber qual era a função, para que serve a consciência, tá? Então, esse criou a história funcionalista. Isso tudo depois, pessoal, eu vou falar com mais detalhes, tá? Só estou dando um spoiler aqui para vocês, tá? Aí depois, nessa toada, aí vem o behaviorismo, que vai estudar a questão do comportamentalismo, né? Vai estudar a questão do comportamentalismo, que também é discutida nos Estados Unidos. Enquanto isso, lá na Alemanha, se discutia a questão da Gestalt, se discutia a questão da psicanálise. Então, tudo isso são questões que nós vamos trabalhar aqui com vocês, tá? Então, essa ementa, ela diz respeito a esse tipo de conteúdo, tá bom? O objetivo dessa disciplina é conhecer a trajetória histórica da constituição científica das teorias da psicologia. E aí, pessoal, quero abrir um parênteses aqui para dizer a vocês qual é a importância da gente discutir história. A história, pessoal, ela é uma área do conhecimento humano que nos ajuda a ter uma compreensão das coisas, tá? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que talvez, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar, mas eu vou falar só para poder trazer uma polêmica aí que depois vocês vão ler, vocês vão estudar, né? Por exemplo, vamos pensar na questão do instinto materno. Vocês sabiam que, a rigor, o instinto materno no ser humano não existe? Pois é, né? Existem teorias que mostram que não existe instinto materno nas mulheres. Algumas mulheres ficam muito bravas comigo, eu falo, gente, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Não sou eu, né? Se você olhar a história, você vai ver que nem sempre foi assim, né? Então, se você pega as famílias na época da Idade Média, na época da aristocracia, as mulheres nobres, elas não davam muita atenção para os seus filhos, não. O filho nascia, elas não estavam nem aí, né? Elas não tinham essa coisa, essa preocupação. Se você retrocede ainda, se você pega lá a Grécia Antiga, na época em que você tinha lá as cidades-estados, né? Qual que era o grande... qual era o grande objetivo? Você criar soldados. Então, as mulheres de Esparta, por exemplo, que era uma grande cidade-estado guerreira, né? As mulheres levavam as crianças com 4, 5 anos, seus filhos, levava lá e entregava para o exército. A mãe entregava o filho dela, de 4, 5 anos, para o estado de Esparta, treinar para ele ser um guerreiro e morrer com 15 anos na frente de batalha. E ela ficava feliz com isso. Cadê o instinto materno? Então, é isso que eu estou falando, tá? Então, a história, pessoal, guardem isso na cabeça de vocês. A história é fundamental para a psicologia. Bom, eu disse a vocês que vocês vão assistir aqui uma infinidade de teorias. Eu vou dar um conselho para vocês. Toda vez que você escutar uma teoria, tente descobrir quando aquela teoria foi escrita, por quem aquela teoria foi escrita, em que lugar do mundo aquela teoria foi escrita, porque tudo isso tem a ver com as ideias que são desenvolvidas por essa teoria. O que eu estou falando, gente? De história. Tá? A história, ela é fundamental para a psicologia. Na verdade, não só a história, né? O estudo da sociedade também é importante,
não é? O estudo da estatística, tá? Quando vocês tiverem estatística, se empenhem, né, em estudar estatística. Quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente está falando de estatística, tá bom? A ideia de normal, de não normal, é tudo coisa estatística, tá? Mas são coisas, né, que a gente vai... Agora estou falando de história. Então, a história é fundamental. Por isso, lembra que eu disse para vocês, que eu ia explicar para vocês o porquê de eu me interessar em lecionar história? Porque é isso, gente. A história é fundamental para a gente poder entender a psicologia, tá bom? E todas as teorias que nós vamos entender sempre deve ser entendida a partir da história. Procure saber quem foi o precursor dessa teoria, quando que ele bolou essa teoria, o que estava acontecendo no mundo, né? Porque tem isso também. O que estava acontecendo no mundo que fez com que a pessoa tivesse sacada, tá bom? Então é isso, tá? A história da psicologia, ela tem essa necessidade, tá bom? Rosemary, é isso mesmo, né? Você sempre desconfiou, né? É isso mesmo. Ó, essa coisa do instinto materno, a gente vai falar mais, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Eu só estou dando um spoiler aí para vocês. Gente, ó, o curso de psicologia é um curso desafiador, né? Vocês vão sair daqui com aquela coisa, sabe? Aquela, ai meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso, ai minha Nossa Senhora. E as pessoas que estão do lado de vocês vão sentir a diferença. O pessoal começar a falar, ih, você está meio esquisito, ih, você está pensando, e está mesmo, você está pensando diferente mesmo, né? Então, a nossa proposta, e não é só aqui na Fundação, a proposta da formação da psicologia é essa mesmo, né? A gente poder entender, saber, perceber as coisas. Tá bom? Então, deu para entender a importância da história? Então, gente, ó, olha lá, hein? A disciplina História da Psicologia não é perfumaria. Ela é uma disciplina fundamental para você ter uma formação sólida na teoria que você for se desenvolver. Porque são várias teorias, você não vai dar conta de todas, né? Você vai se interessar por mais por uma, por outra, né? Mas você tem que saber quem que é o autor, quem que é o cara que bolou essa teoria, o que estava passando naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, esse é o objetivo geral, conhecer a trajetória das teorias, tá bom? Bom, e aí os objetivos específicos, né? Relacionar a história da psicologia e a concepção de ciência ao método, tá? Refletir sobre a produção de conhecimento da psicologia no transcorrer da história, reconhecer os diferentes referenciais teóricos, que eu falei para você, né? O Luiz Cláudio Figueiredo, ele traz essa questão da psicologia como arquipélago, sabe? Arquipélago, ele é um conjunto de ilhas, né? Que formam, o arquipélago é formado por um conjunto de ilhas. A psicologia, dentro dessa perspectiva do Luiz Cláudio Figueiredo, é mais ou menos isso mesmo, né? Então, nós vamos tentar compreender como que essas teorias, elas se sustentam. E vejam, nunca se preocupem em conciliar as teorias, porque elas não são conciliáveis, elas são contraditórias. A psicologia é composta, por isso que o Luiz Cláudio Figueiredo falava no arquipélago, porque são teorias que se contradizem. Eu falei para vocês, um professor chega aqui, fala uma coisa, vem outro e fala outra. Não é que o professor está errado ou certo, é a teoria que é assim, tá? E estudar a formação das teorias em relação com a conjuntura histórica, que é aquilo que eu falei para vocês. A história, ela nos dá todo o embasamento, toda a nossa possibilidade de compreensão. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Posso continuar? Muito bem, aí vem o conteúdo programático, tá? Conteúdo programático, história da psicologia desde a antiguidade, que é o que eu vou iniciar a discussão com vocês hoje, né? História da psicologia e da consciência, isso que é muito interessante, porque a psicologia ela começa a ser estudada como ciência, tentando compreender a consciência. E aí vem o Freud e vai fazer o quê? O Freud vai tentar entender o inconsciente, né? O cara arrebenta com tudo, tá certo? E aí, então por isso que eu falava para vocês, né? Você tem uma psicologia que estuda a consciência e você tem uma psicologia que estuda o inconsciente. São contraditórias as teorias, não dá para você juntar as duas, tá? Não tentem fazer isso porque não é possível, tá bom? História da criança de ontem e hoje, que a gente vai fazer a discussão, tá? Trazendo sempre essa questão da história, vocês vão ver como... Aliás, né? Não sei se vocês sabem, mas até a Idade Moderna,
Não existia conceito de criança. Criança não era criança, criança era entendida como um ser humano em miniatura. Então, a criança participava de tudo, até de política. Tá? Então, a ideia de criança que nós temos hoje é uma ideia moderna. Antes não existia essa ideia de criança. Tá bom? Então, nós vamos tentar compreender um pouco essa história da criança de ontem e de hoje. Né? A constituição das teorias psicológicas e também vamos trabalhar bastante nessa questão da história da psicologia no Brasil. No Brasil, vocês sabem, né, que a psicologia ela foi regulamentada como profissão em 1962, quando, dia 27 de agosto, semana que vem, nós vamos fazer aniversário, né? Tá certo? Da psicologia como profissão, né? 59 anos como profissão, tá bom? Tanto que na semana que vem nós vamos ter a Semana da Psicologia e espero que vocês participem, porque a Semana de Psicologia nós trazemos várias discussões a respeito do que está acontecendo na psicologia de maneira geral, tá? E é importante que vocês tenham essa clareza. O curso de psicologia, ele não é feito apenas na sala de aula, ele é feito também com todos esses eventos que nós procuramos trabalhar junto com vocês, tá? Então, você já deve ter tido acesso à programação, espero realmente que vocês participem junto com a gente. Tá bom? A metodologia, né? Aula expositiva, trabalho em grupo, apostila, jornal, projetor, isso aí. Critério de avaliação, gente. Ó, o critério de avaliação ele é igual para todas as disciplinas, tá bom? Então, vocês vão ter duas provas, P1 e P2, cada prova valendo de 0 a 10, e vocês vão ter atividade, né? Eu vou passar uma atividade para vocês, que também vai valer de 0 a 10. A nota final vai ser obtida na média. Lembrando sempre, tá, pessoal, que as provas elas têm peso 8 e as atividades têm peso 2. Tá bom? Então, 80% é composto pelos pontos da prova, da média das duas provas. E as atividades vão valer 20%. Tá bom? A média é 5, ok? Quem não conseguir obter nota 5, né, que é a nota mínima para você poder avançar, você tem direito a uma prova final. Isso tudo já está devidamente organizado, né, tudo com data, etc, etc. Tá bom? A bibliografia básica, né, que vocês têm aqui, a gente tem uma biblioteca muito boa, a minha biblioteca, ela tem, né, muitas obras, e uma boa parte desses livros todos estão, né, nessa minha biblioteca, tá? Inclusive, essa aula que eu vou passar hoje, a gente tem lá, eu coloquei lá no Moodle, né, uma parte, né, o capítulo 15, que trata dessa, capítulo 15, ó, capítulo 2, que trata dessa questão dos primórdios, né, da psicologia, tá? Que faz parte do tema da aula de hoje que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Então, é isso aí, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, tá bom. Bom, pessoal, eu preparei aqui uma apresentação para vocês para iniciar essa discussão da teoria, né? Desculpem, da história da história da psicologia, né? De como que começou. E digo isso para vocês, é importante que vocês tenham essa noção. Entender que a psicologia, como ciência, ela é uma ciência relativamente nova. Mas, como área de conhecimento, é uma área de conhecimento das mais antigas que nós temos. E a psicologia ela sempre trouxe esse fascínio, a psicologia sempre trouxe esse interesse. Imagina vocês, né, pessoal, lá nas antigas, lá, a pessoa sonhando, ela sonhava, o que ela pensava daquilo? Meu Deus do céu, eu sonhei, né? O que significa isso? Então, o pessoal já pensava, o pessoal já tentava entender isso aí, tá?
Então, a psicologia é uma coisa muito antiga, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, esse livro da Anna Bock, é um livro antigo, tá? Que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma edição antiga, né? Tá? Que é isso aqui. Hoje, o que vocês têm lá na minha biblioteca, ele está mais atual, né? É um livro antigo. Todo psicólogo que eu conheço, pelo menos, passou por esse livrão aqui, tá? É um livro simples, é um livro que tem uma leitura bastante tranquila, né? E para essas questões de introdução, ele é muito, muito interessante, tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui, né? É esse capítulo aqui, tá? Que eu coloquei lá no Moodle para vocês, tá bom? É o capítulo 2, né? Que ele trata da evolução da psicologia, tá bom? Então, a evolução no transcorrer da história. Então, o slide que eu vou passar aqui para vocês, né? Ele foi montado a partir desse capítulo. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, vocês vão encontrar lá nesse texto que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Então, é isso aí, tá, gente? Então, eu vou convidar vocês para poder fazer uma viagem no tempo e verificar, entender, compreender de onde que surge esse conhecimento que nós chamamos hoje de psicologia, que nem sempre foi isso, tá? Psicologia, a palavra psicologia significa estudo da alma, né? Psico significa alma, né? E logia é estudo, conhecimento. Então, é estudo da alma, né? Então, há muito tempo que se busca conhecer a alma do ser humano, né? Há muito tempo se procura conhecer o espírito do ser humano. Aí depois, com o passar do tempo, essa ideia de alma, de espírito, ela foi se transformando, entrando no campo da filosofia e passando da filosofia para fisiologia e depois, né, obviamente, se desenvolvendo como uma ciência autônoma, tá? Mas é isso, então, que eu quero convidar vocês, para vocês entenderem de onde que vem esse negócio, de onde que vem essa história de psicologia, tá? Então, vamos lá. Né? Então, ela começa, a psicologia, a ideia de psicologia, tal como nós conhecemos hoje, começa lá com os gregos antigos, tá? Então, o auge do pensamento ocidental, né? Porque assim, tá, gente? A gente tem que ter essa clareza, né? O que a gente entende como psicologia é resultado do conhecimento ocidental. Porque lá no Oriente era outra coisa, lá na China, na Ásia era outra coisa. É outra coisa, tá, gente? Tanto é que a Marilena Chauí, ela claramente diz o seguinte: filosofia, não existe filosofia oriental. Isso não existe. Para Marilena Chauí, ela fala, não existe filosofia oriental. Filosofia é o pensamento ocidental. Portanto, se a psicologia ela vem do pensamento ocidental, não tem psicologia oriental. Psicologia é ocidental. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês se refere ao pensamento ocidental, tá? Não que o pensamento oriental seja menor, não é isso. É o que a gente tem como discussão, o que a gente tem como entendimento, se vincula ao pensamento ocidental, tá? Então, é o Ocidente que pensou dessa maneira. Por quê? Porque o Oriente pensa de outra maneira, né? As bases do pensamento oriental são outras, tá bom? Então, nós vamos falar da base do nosso pensamento. A psicologia, ela surge daqui. Tá bom? Então, o auge, né, o auge do pensamento, da civilização, né, da antiguidade, né, é datada, né, esse auge é datado de 700 anos antes de Cristo, tá? Até as vésperas, né, da era cristã, tá bom? Que a gente divide, né, a gente tem essa marcação, tá bom? E nessa época, pessoal, os gregos, eles eram considerados os mais evoluídos, né? E aí, você vai ver, né, nessa era, a estruturação da sociedade nessa época em torno das polis.
né? Vocês já ouviram falar de polis, tá? O que eram as polis? As polis eram as cidades-estados, né? E daí, gente, vai derivar uma série de outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de política, né? O que é política? Política, na verdade, você sabe o que é política? Eu vou falar muito de política, né? E, aliás, hoje mesmo já vou falar de política para vocês, né? O que é política? Política vem daqui, ó, de polis, tá? O que é polis? O que é política? Política, na verdade, o que é? É a forma com que as pessoas que moravam nas cidades-estado se organizavam para definir, diante de tantas necessidades que existiam, quais eram aquelas necessidades que deveriam ser atendidas em primeiro lugar. Então, você organizava todo mundo da polis, tá? E aí ia definindo quais eram as prioridades. Isso que é política, gente, né? A gente, às vezes, tem uma visão bastante equivocada da coisa de política. Ah, eu discuto política. Como que você não discute política? Como que você não vai discutir política? Política é a discussão do que acontece na polis, né? Na polis, nas cidades. É que nem a ideia de política, tá? Então, é isso aí. O psicólogo, ele discute política, sim, tá? Nós discutimos política, sim, né? Então, por quê? Porque quando nós vamos pensar em questão de saúde mental, como que você vai pensar em saúde mental sem pensar em política, né? Políticas de saúde mental, políticas de saúde básica, certo? Então, nós discutimos sim. Então, daí que vem essa coisa, né? Só para vocês terem ideia, né? Então, a construção das cidades-estado, das polis, já indicava uma necessidade dessa discussão, tá bom? Bom, aí, gente, ó, olha só que bonitinho que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um desenhozinho para mostrar como que era um exemplo de uma acrópole, né? De uma cidade-estado, tá? Então, de uma cidade. Então, você vai ver aqui, ó. Visto de cima, né? Se você, se você tivesse um drone, né? Para colocar lá na cidade, não tinha, claro, né? Mas se você ia ver uma coisa mais ou menos parecida com isso, né? Você ia ver no topo, né? Na parte mais alta da cidade, da polis, você tinha a Acrópole, né? Que era a parte mais alta, que era protegida por muralhas, tá? Então, tinha os templos, né? O pessoal que governava, é sempre o pessoal que está por cima, né? Literalmente por cima, né? Então, ele ficava lá, tá? Aí você tinha a haste, né? Que é a parte mais baixa da cidade, que tinha as outras construções, tá? Tribunal, ginásio, teatro, enfim, tá? E a ágora, né? Ágora, pessoal, significa lugar aberto, lugar grande, lugar público. Então, todas as cidades, elas tinham essa estrutura, né? As polis, elas tinham essa estrutura, tá bom? Então, você tinha a Acrópole, que era a parte mais elevada da cidade, você tinha a haste, que era a parte mais baixa, mas também que era, né? E você tinha, agora, essa parte, né? Essa parte, ela ficava cercada por muralhas, né? Tá? Por quê? Porque olha lá, gente, olha lá onde está o 3 lá, olha lá, ó. Agora, era a zona rural, era o poviléu, né? O pessoal que trabalhava, porque assim, né, gente? A aristocracia não trabalhava, né? Não tinha tempo para trabalhar, né? Eles tinham que ficar pensando, governando e tudo mais, né? Quem trabalhava era esse pessoal que ficava fora das muralhas, né? Desprotegidos, tá? Então, essa era a estrutura que estava lá, que era vigente, tá? O que eu estou falando isso, gente? Porque, ó, presta atenção, gente, isso aqui eu estou falando não é perfumaria, não, tá? Isso aqui é para vocês entenderem de onde que surge a psicologia. Olha só, tudo isso vai criar um terreno fértil para você começar a pensar. Não é à toa que eu estou dizendo para vocês que tinha um pessoal que ficava só cuidando do pensamento e outro pessoal que ficava lá batalhando, trabalhando, tá? Então, não é assim. Vocês sabem que, por exemplo, Sócrates, ele não trabalhava. Vocês sabem disso, Sócrates assim, né? Não tinha um trabalho, o trabalho dele era pensar, né? A mulher do Sócrates, né? Ela era lavadeira, então ela trabalhava, né? Para o Sócrates poder pensar, tá certo? Sempre tem que ter alguém para dar uma sustentação pro povo, né? Tá certo, né? Isso, Júlia, tá certíssima, né? Pessoal, na boa, eu quero que vocês entendam de onde que surge a psicologia. É daqui, ó. Então, essa estrutura de sociedade vai criando uma possibilidade para ter gente que pensa na vida, pensa nas coisas. Porque, o cara que tem que trabalhar, o cara que tem que dar duro lá, lavar roupa, que nem era
a mulher lá do Sol, eu esqueci o nome dela, eu vou me lembrar daqui a pouco eu falo, né? Que ela tinha que trabalhar para lavar, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Alguém tem que pôr comida dentro de casa, né? Todo mundo fala de Sócrates, né? Mas alguém conhece acho que era Xantifa, o nome da mulher do Sócrates, né? Alguém fala Xantife. dela? Xantife, né? Alguém fala dela, gente? Ninguém fala, só fala de Sócrates. Poxa, mas a mulher trabalhava na mó duro lá e ninguém fala dela, né? Olha só que absurdo, né? É isso. Olha só como que a questão do machismo está lá atrás, lá, né? Então, veja, esse é o clima que se cria se pensar, entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma possibilidade de pensar, e era isso. Então, você tinha essa estrutura de cidade, já permitia, né, que acontecesse essa questão do pensamento surgir. Tá? Então, agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes do Sócrates, você tem o pensamento pré-socrático. Porque o que marca esse momento do pensamento do grego, né, que a gente está falando aqui agora, né? É a ideia com o ser humano. Né? Antes, né, o pessoal pensava mais, né? Ah, como que surgiu o universo? Era o pessoal que pensava, mas as coisas surgiram primeiro. Você tinha a ideia, né, do idealismo, a ideia do materialismo, surgiu a matéria, o pensamento primeiro. Então, já tinha essa coisa, né, que já estava pensando, né? Mas é Sócrates, né, que inaugura, né? O Sócrates que inaugura, inicialmente, né, ele inaugura o pensamento, né, psicológico, tá? Então, ele faz uma distinção, tá? Ele faz uma distinção entre o ser humano, porque ele fala que o ser humano se distingue dos animais, porque o ser humano é racional, né? Ele pensa, ele usa a racionalidade, ele domina os seus instintos, o animal não, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Kátia, nós vamos falar do pensamento romano também, que é uma sequência, tá? Esse aqui que eu estou trazendo para vocês é antes disso aí, tá bom? Mas você tá certíssima, é isso mesmo, né? Você tinha o Fórum Romano, perfeito, é isso mesmo, né? É o pensamento, a estrutura. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a arquitetura de uma civilização tem tudo a ver com a maneira dela pensar? Com a estrutura do pensamento? Tem tudo a ver, tá? Então, não é à toa que vocês vão notar, atualmente, uma ideia de arquitetura que é muito própria, é muito funcional, né? Atualmente você vai ver as casas que são construídas sem corredor, você não pode ter corredor. Já viram isso, né? Estão se eliminando os corredores. Por quê? Porque tem a ver com o pensamento. Vamos discutir um pouco disso um pouco mais para frente, tá? Senão eu começo a desviar muito aqui, mas é isso aí, né? É isso aí. Pensem nisso, gente, ó. A arquitetura de um povo tem tudo a ver com a sua maneira de pensar. A arquitetura, ela revela a estrutura de pensamento daquele povo, tá bom? Se você pega as casas na época do Brasil colônia, você vai ver que é muito diferente a estrutura das casas de hoje, tá bom? Então é isso aí. Guardem isso que um dia vocês vão, um dia a gente volta nessa discussão, tá? Mas enfim, eu quero que vocês entendam de onde que surgiu, assim, gente, ó, o pensamento ele não surge de maneira espontânea, tá? Não tem uma coisa que eu tô aqui assim, né? Aí vem um pensamento e se introduz na minha... Não é assim, tá? O pensamento, ele se forma a partir das relações sociais. Então, se eu estou mostrando isso para vocês, se eu estou mostrando a estrutura da polis, se eu estou mostrando a estrutura da sociedade, eu quero que vocês entendam de onde surgiu a estrutura do pensamento psicológico. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, é por isso que eu estou mostrando tudo isso aí para vocês, tá? Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Ponto, ó. Pum, dei um zoom. Olha lá dentro como que funciona, gente. Tá? Então, essa aqui é a Acrópole de Atenas, né? A deusa da sabedoria, do conhecimento, Atenas, tá bom? Então, ela era mais ou menos assim, né? Então, a Acrópolis de Atenas, olha só, né? Então, você tinha o templo de Atenas, tá vendo? Aqui, número 1, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, né? Tá vendo? Ó? Não sei se vocês acompanham o meu cursor aqui, mas aqui assim, ó, tá vendo? Ó, o número 1 aqui, ó, tá?
que era o Templo de Atenas. O número 2, que era o pórtico de acesso. Então, você tinha aqui o Templo de Atenas, que era a deusa que protegia, tá? Protegia a cidade, a Acrópole. Aí você entrava no portal aqui, ó. Você entrava pelo portal e logo aqui você tinha a galeria. Aqui na... Gente, olha que coisa mais linda. Olha só que cidade mais interessante, né? Aqui você tinha, então, toda a galeria de arte. Tá? Então, você passava do portal, você já entrava e já começava a ver, né? A arte produzida por aquele povo. Olha só que coisa bacana. Aí, claro, né, gente, tinha a estátua de Atenas aqui, ó. Né? Atenas, tá certo? Então, aqui, ó, a estátua de Atenas, aqui número 4, tá? Aqui você tinha, né, o santuário, tá certo? Olha só, né? O santuário aqui, inicialmente, né? E o famoso Parthenon, né? Tá certo? Vocês já ouviram falar, né, do Parthenon, né, que hoje em dia só tem as ruínas lá, certo? Era aqui assim, olha só que coisa bacana. Então, essa era a cidade, tá? Olha só, né? Agora, gente, quem que morava aqui? Quem que habitava? Quem que circulava aqui, gente? Era o pessoal daqui, ó, do trenzinho aqui, ó? Não, não era não. Eram os escolhidos, tá? E era aqui que tinham a formulação das ideias, né? Porque o pessoal não trabalhava. Tá? O pessoal que trabalhava estava aqui, ó, fora da cidade, trabalhando, dando duro, né? Certo? Só que vocês vão ver que todo esse trabalho não era suficiente, tá? Porque olha só, pessoal, esse povo aqui, ó, eles gastavam muito, tinha uma estrutura. Imagina, né, meu, para você manter esse portal, as obras de arte, as coisas circulando lá, era uma coisa de muita riqueza, então não dava, né? Não dava, você tinha que ter o quê? Você tinha que ter escravo, né? Vamos falar dos escravos daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver, Júlia, Aristóteles, exatamente, machismo, quem não era naquela época, né? Isso. O que você fala, Júlia, é exatamente correto, né? A mulher, ela era tida apenas como um objeto de reprodução, tá? Não se via para mais nada que não fosse isso, né? Tá? Isso. O Platão, ele vem trazer a ideia, exatamente. Tá? É isso aí, tá? Você tem razão. Mas o espírito da época era isso aí, né? Tá bom? Então é isso aí, gente. Bom, aquilo que eu dizia para vocês, a manutenção de tudo isso não era fácil, não. Imagina, né? Você tem que ter. Então, o que o pessoal fazia? Né? Eles exploravam lá o pessoal lá, né, de fora da cerca, né? Vai lá, mas não era só isso. Eles faziam o quê? Eles faziam expansão, eles iam conquistando outros territórios. Né? E aí eles iam saqueando tudo, né? Passava, saqueava, roubava e ia ficando rico. Bom, gente, vocês sabem, né? Não existe outra forma de ficar rico que não seja explorando, né? Você só consegue ficar rico tirando de alguém, e isso é histórico, tá? Então é isso que eles faziam, né? Então eles iam gerando, né, muita riqueza, e pegava escravo, e cobrava imposto, né? Enfim, né? Quem paga até hoje, não é assim, né? Eu tenho meu carrinho aí, eu tenho que pagar o IPVA, o cara tem o jet ski, o cara tem né? O cara tem lá o iate dele, não paga imposto. O cara tem o iate e não paga imposto. Eu pago do meu carro, eu pago, tenho que pagar, né? É sempre, né? Não mudou muita coisa, tá certo? Mas é isso, né? Então, só para a gente poder entender como que as coisas vão se estruturando, como que a sociedade vai se estruturando. Tá bom? É isso aí. Isso, a Júlia também trouxe comentários sobre psicologia. Exatamente. Então, ó, tudo isso está criando o clima, está criando um climão aí para a psicologia sair, tá? Presta atenção, hein? Ó, eu quero que vocês entrem no esquema, entrem no clima, no que está acontecendo tudo aí, tá? Então, é a partir disso tudo que vai chegar a questão da formação do pensamento psicológico, tá bom? Bom, as riquezas, né, nesse sentido, elas vão gerando crescimento. E aí o que acontece, gente? E aí, como o cara está rico, né, ele não tem que se preocupar com o que ele vai ganhar, com o que ele vai pagar a comida dele, né? Não sobra tempo para nada, ele começa a pensar. Então, as soluções, né? Vamos fazer uma estrada, vamos fazer um arquiduto aqui, vamos fazer uma ponte maior. Então, quer dizer, o cara não tem que se preocupar com o de comer e o de beber, né? Então, ele começa a se preocupar com coisas, né?
que são da esfera mais metafísica, tá certo? Né? Então, ele começa a pensar, né? Tá certo? Então, o pensamento vai surgindo daí. Não é muito diferente, né, pessoal? Vocês sabem, hoje em dia, e eu posso falar disso com conhecimento de causa, porque quando a gente tem que estudar e trabalhar, é muito difícil, né? Eu mesmo sempre fui um trabalhador, eu sempre estudei e trabalhei, e eu vejo o quanto que isso foi difícil, porque é difícil, né? Você trabalha o dia todo, eu trabalhava, chegava na escola, eu dormia, porque ficava com sono, né? Ficava com sono. Aí o professor ficava bravo, agora, né, eu tô com sono, eu trabalhei o dia todo, levantei 5 horas da manhã, trabalhei, aí dava um soninho, né? Pegava no sono, mas não é, porque o cara trabalhou o dia todo, né? Então, é isso, tá? Então, as pessoas que têm essa possibilidade de só estudar, elas têm uma condição real de conseguir absorver mais, estudar mais. Tá? Isso eu vejo, isso daquela época já era assim. Né? Então, todas esse crescimento que foi sendo gerado, mais, né, foi criando uma condição objetiva para o avanço da física. Quem que ia pensar na física, gente? Quem que ia pensar na geometria? Mas vem cá, pessoal, me fala, você acha que o cara que está lá, lavrando a terra, plantando, quarado, batendo no cavalo, que o pessoal batendo no cavalo, fazendo isso, você acha que ele vai pensar na geometria euclidiana? Quem é que pensa nisso, gente? É quem não tem o que fazer. Não é assim? Então, isso tudo vai criando toda uma condição de pensamento, toda uma condição para você poder gerar problemas e soluções mais complexas, tá bom? Inclusive, a ideia da democracia surge nesse momento histórico, tá bom? Tudo bem? Então, o estudo é criado aqui. Você tem razão, viu, Rosemary? Né? Hoje os desocupados não pensam, né? Porque hoje o pessoal, ao invés de pensar, eles ficam nos joguinhos, né? Outro dia achei tão engraçado, né? O rapaz veio para mim, o rapaz é psicólogo, né? Quase se formando, já fala de joguinho. Eu falei, mas peraí, né? Você joga? Eu falei, caramba, né? Sempre imaginei que joguinho, né? Arminha, né? O cara vai pegar arminha. É isso que o pessoal faz, né? Em vez de ir lá, ler um Jorge Amado, ler um Goethe, um Dostoiévski, um Tolstói, o cara fica jogando de coisa, né? É isso, né? Tem tudo a ver, né? Machado de Assis, fantástico, né? Enfim, né? Tá? Mas é isso, né? O pessoal fica com essas coisas, né? E aí não pega, o pensamento, o camarada vai ficando atrofiado, né? Não pensa, não consegue entender as coisas. Mas são coisas, e nós vamos entender exatamente o que significa tudo isso, né? Certo? Por isso que nós fazemos psicologia, né? Nós fazemos psicologia, e é por isso que psicologia tem tanta gente interessada, né? Tá certo? E aí a gente começa a fazer as discussões para ajudar vocês a entenderem o que acontece, né? Com o pessoal que está acontecendo aí no mundo, tá bom? Mas, enfim, é isso aí que acontecia naquela época, nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo, tá bom, gente? É tempo, hein? Então, todos esses avanços, né? Da ciência, tudo isso, né, foi fazendo com que as pessoas, né, começassem a se ocupar com o interesse, quem sou eu? Meu Deus, eu sonhei essa noite que eu estava lutando com uma árvore que tirava suas raízes, porque sonho acontece qualquer coisa, né? Olha só, o cara dessa época, né? Então ele começa a falar, o que é isso? Que coisa esquisita, né? Quer dizer, o cara que está lá arando, trabalhando, fazendo ferradura, não tem tempo para pensar assim, mas o cara que está lá pensa, né? Pô, eu pensei nisso. E eles começam a sistematizar esse pensamento. Né? Então, por exemplo, eles começam a criar arte, eles começam a desenvolver a filosofia, tá? O Platão e o Aristóteles, eles vão tentar compreender o espírito, né? Do conquistador grego, porque o grego era um conquistador, né? Ele buscava outras riquezas, ele queria expandir, tá? Então, é nesse momento, né? Que a filosofia começa a estudar o quê, gente? Ela deixa a preocupação de como que surgiu o mundo e começa a estudar o quê? Começa a estudar a alma, o interior do indivíduo. Olha só, gente, nós estamos falando do quê? Alma, estudar alma, o que é? Psicologia. É aí que começam a surgir
os primeiros indícios do estudo da alma humana, né? Da psicologia. Então, olha só, tá vendo? Ó, por isso que eu falei para vocês, vamos tentar entender como que as coisas vão acontecendo, porque não é à toa, né? O mundo, ele vai se organizando de uma tal maneira que vai gerando uma possibilidade de você ter esse pensamento. E aí que surge, então, a filosofia, a partir de Sócrates, né? Começa a se preocupar com essa tal de interioridade, aquela coisa interna, né, o pensamento, coisa e tal, tá? E aí vocês vão ver como que o trio aí, né? O trio parada dura, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. É o núcleo, né, do pensamento ocidental, que vai gerar toda a condição necessária para a psicologia se desenvolver como um pensamento autônomo e, finalmente, chegar a um pensamento científico. Tá bom? Então, nesse momento, né, que vai se criar toda a condição para você gerar um conhecimento, né, que fica conhecido, né, que fica nominado de estudo da alma, né, da alma. Porque, veja, claro, né, gente, o pessoal na Grécia Antiga tinha essa ideia de alma, né, essa coisa toda, tá? Então, eles entendiam que aconteciam algumas coisas que não eram da ordem da matéria, né? Eram da ordem imaterial, né? Era uma coisa assim, e eles chamavam o quê? De alma. Então, o sonho era uma coisa da alma, o desejo era uma coisa da alma, a paixão era uma coisa da alma, né? Tanto que a ideia de patologia, tá? Ela tem duas vertentes, tem a vertente do Platão e tem a vertente do Aristóteles, que eles estudavam a patologia. O que é a patologia? Vem de patos, sofrimento, tá? Então, paixão, né? Paixão é sofrimento, tá, gente? Então, quando vocês ouvem, né, aquele feriado Paixão de Cristo, que muita gente às vezes não sabe o que significa, né? Quem que era a paixão de Cristo? Era não é que Cristo tinha uma paixão, não é isso? Paixão de Cristo é o sofrimento, né? Paixão é sofrimento. Então, quando a pessoa está apaixonada, ela está sofrendo, né? Aí você vê a cara do camarada lá, né? Aquela cara de sofrido, coisa e tal, porque ele está apaixonado, é isso aí, tá? Então, o patos, né? A paixão vem da ideia de patos, de alma. Então, foi tanto estudado por Sócrates, quanto foi estudado por Aristóteles. E aí, a gente vai pensar, mais para frente vocês vão estudar, a questão da psicopatologia, o sofrimento psíquico, que também tem raízes nas ideias, adivinha de quem? De Platão e de Sócrates. E eles pensavam de maneira diferente a ideia da paixão, tá? O Platão entendia que a paixão tinha que ser uma coisa extirpada, tinha que ser evitada, pelo amor de Deus. Paixão não, minha Nossa Senhora, né? E o Aristóteles falava, não, a paixão faz parte, tem que ser dominada, tem que ser trazida, coisa e tal. Olha só, né? Já aí os caras já brigavam por coisa de psicologia, né? Então, tudo isso, pessoal, era da ordem da metafísica, era a ordem da alma, era o estudo da alma, tá? Então, começa a surgir a partir daqui. Tá bom? Lembre-se do trio parada dura, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí vem toda aquela história, né, da psique. Psique é alma, né? Vocês conhecem a história da psique? A psique era uma moça muito, muito bonita, né? E as pessoas, né? Esse é um mito grego que dá origem para a psicologia, daí a psique, que é alma, tá bom? Então, a psique era uma moça muito bonita, né? E aí a Afrodite começou a ficar com raiva dela, né? Pô, eu sou a deusa do amor e essa figura aí, né? Nem deusa é, né? Ela começou a ficar com ciúme, né? Da psique. Aí ela chegou para o filho dela, né? O Eros, né? O Eros é o deus do amor, né? Filho da Afrodite, né? Deusa do amor, né? Ela chegou para ele e falou assim, sabe, né? Sabe aquelas mães que ficam infernizando os filhos, né? Não tem o que fazer, fica infernizando os filhos. Então, a Afrodite falou assim, o Eros, meu filho, essa moça aí fica
tirando, porque sabe, o Deus grego é assim, né? O cara quer, né, se aparecer, né? Então, a Afrodite falou, pô, o pessoal está deixando de render sacrifícios para mim, porque eles, ao invés de vir falar, no meu tempo, vão lá ficar se enamorando dessa psique, faz o seguinte, né? Dá um castigo para ela, faz ela se apaixonar por um monstro, né? Faz ela se apaixonar. E aí o Eros, né? Falou, mamãe, eu vou lá, né? Meu, só que quando o Eros chegou e viu a Psique, mano, ela falou, cara, essa menina é muito bonita. O cara se apaixonou por ela, olha só que loucura. O Eros se apaixonou pela Psique, né? E aí começa a girar tudo aquela situação, tá? Só que aí, né, como ele era obediente à mãe, ele não quis, né? Ele quis se aproximar, então ficou naquele jogo, quero, não quero, né? Aí chegou para ela, meio que num monstro, né? E falou, convenceu as pessoas, os oráculos, falar que ela tinha que se casar com o monstro, porque ninguém ia se casar com ela, ela aceita, né? Se casar com um monstro que ela nem sabia quem era, né? E na verdade o monstro era o Eros, né? E assim, gente, Eros era um cara muito bonitão. Tá? Era um deus grego, né? Bonitão, certo? E aí é, ela não podia olhar para ele, né? Porque se ela olhasse para ele, ela via que era tudo uma farsa, tá? Então ele combinou com ela, falou: Ó, você vai casar comigo, só que você não pode me ver. Aí fizeram, ela casou achando que era um monstro, né? Foram para a noite de núpcias lá, ela foi para a noite, nem viu o cara, olha que coisa maluca, né? Não viu o cara. Só que daí a Psique tinha umas irmãs que começaram a ficar com inveja dela, né? E falaram: como que você não conhece seu marido? Vai lá, olha para ele. Aí ela falava: não, não posso. Aí ela falava: vai lá, olha, né? Ela ficou curiosa, foi lá e numa noite lá, ela olhou para ele e viu, falou, nossa, o cara é muito bonitão, meu. Eu achando que era um monstro, o cara é mó gatão, né? E só que daí o Eros ficou bravo com ela, falou, não, você me traiu, sabe aquela coisa, né? Você me traiu, não quero mais saber de você, coisa e tal. E largou ela lá na Rua da Amargura. E ela ficou triste, ela falou, caramba, né? E ela tentou, foi procurando, e ela descobriu que ele era filho da Afrodite, foi lá bater lá, na casa da sogra. Eu tô aqui, ó, o seu filho foi lá, me falou um monte de coisa, aí, né? E aí, né, a Afrodite ficou brava. Pô, a sogra tradicional, né? O barco mitológico, né? Aí fala assim: olha, aquela coisa, pô, meu, imagina meu filhinho, né? Com essa mortal, né? Aí o Eros, não, mamãe, eu gosto dela. Imagina, né? Aquela coisa, não, eu gosto. Ela, não, né? Aquela coisa, não, então tá bom. Aí a Afrodite falou assim: tá bom, eu vou te dar algumas tarefas. Se você concluir as tarefas, eu deixo você ficar com meu filho. Tá bom. E aí deu 3 tarefas terríveis, né? Uma delas era para ela separar o joio do trigo, uma coisa difícil. E as formiguinhas foram lá e ajudaram. Sabe aquela história da Bela Adormecida? Eu não sei se é a Bela Adormecida, que tem os passarinhos ajudando. Vem de lá, tá, gente? Então já vem de trás, né? De lá de trás, né? Então, as formiguinhas foram lá, ajudaram ela, coisa e tal. Aí a Afrodite ficou muito brava, né? Porque ela conseguiu fazer as 3 tarefas, né? Aí ela deu uma tarefa super difícil para ela. Falou, então tá bom, ó. Então, ó, agora é a última. Porque cada vez que ela conseguia fazer uma, Afrodite dava outra. Pô, meu, que sacanagem é essa? Aí ela falou, não, essa aqui é a última, né? Porque o filho dela, o Eros, falou, mãe, tá louco, né? A mina tá dando as coisas aí pra gente. Ela falou, não, então agora vamos dar uma. Essa é a última. Eu pegou, dei uma tarefa super difícil para ela, né? Que era falar com a Perséfone, né? Que é a mulher do Hades, a mulher do deus da morte, né? E sabe que ela era muito bonita também, né? Então ela falou assim: então você vai lá e pede um pouco da beleza dela. E ela foi, né? Ela estava gamadona, né? Estava apaixonadona lá pelo Eros, foi lá no Hades, conversar com o Hades lá, né? E não é que a Perséfone deu um pouco da beleza? Vai colocou na caixinha, falou: tá bom, tá aqui, minha filha, leva. E aí, ela voltando toda feliz com a caixinha, né? Mas bateu aquela ideia, falou: caramba, né? Eu passei por 3 tarefas difíceis, mais essa. Será que eu não estou muito feia, não? Será que o Eros vai ficar comigo ainda, né? Porque, sabe, né? Quando você faz muita coisa, fica meio feia, ela pensou, né? Ela falou, eu tô com a caixinha da beleza, ela pensa, vou abrir. Curiosa, né, gente? Curiosa. A curiosidade matou o gato. Ela foi lá, abriu a hora que abriu a caixinha, não tinha nada dentro da caixinha. Só que ela pegou e entrou num sono profundo. E aí, né, dormiu. Dormiu a sonequinha, né? Dormiu o soninho dela. Bom, aí não se sabe como, não sei também, isso é coisa da mitologia, né?
o Eros encontrou ela dormindo, né? E ficou sabendo da história. E aí que ele dá esse beijo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, esse momento aqui é o momento do beijo que ele dá nela. E ela acorda. Aí ela acorda. Né? Sabe aquela história da Bela Adormecida? Aqui, ó, também vem de lá de trás, né? Acordou, acordou, tá certo? E aí, ele também fica bravo. Pô, minha mãe pegou pesado, né? A sogra, né, gente? Sogra é sogra, né? Pegou pesado. Aí ele pegou e falou: ah, vou falar com meu camarada Zeus, né? Foi falar com Zeus logo de cara, né? Aí chegou lá com Zeus, né? Falou, e o Zeus falou: pô, né, cara, né? Tá bom, vou quebrar um galho de vocês. Aí, sabe o que o Zeus fez? Deu um pouco da ambrosia para ela, porque o Zeus ficou comovido com a história, coisa e tal, né? E aí a Psique virou deusa, né? Porque comeu ambrosia, virou deusa, e Psique, né? Então aí a história da Psique, vocês percebem, né? Eu não estou contando essa história à toa, tá, gente? Vocês precisam conhecer a história da psique, psicologia, de onde surge a ideia da psicologia, estudo da alma, o estudo do sofrimento, da persistência, né? Da curiosidade, da paixão, do prazer, tudo isso tem a ver com alma, tá? Por isso que foi escolhida essa foto aqui, pessoal, ela é muito característica, né? Esse momento aqui do Eros, da psique, é muito superação, isso mesmo, Rosemary. Então, isso é coisa da alma, né? Então, isso é coisa que nós estudamos, tá? Então, o nosso símbolo, tá? O nosso símbolo é o símbolo da psique, da alma, o estudo da alma, tá bom? E o nosso símbolo, sabe, olha, eu acabei marcando bobeira, não coloquei. O nosso símbolo é o psi, né? Eu devia ter posto aqui, né? Vocês conhecem o psi? Né? O psi é o símbolo da psicologia, né? Que uns falam, tem um pessoal que fala que é a ciência do demônio, que é o tridente, né? Uns falam que é do Netuno, não é a letra grega psi, tá? Ok? Então, não é um tridente, viu, Leandro? Não é um tridente, não. Eu devia ter posto aqui, gente. Foi a marcação, né, bobeira minha. Devia ter posto aqui para mostrar para vocês, né? É o psi, tá? Não é tridente, tá, gente? É uma letra grega, tá? Então, se eu não me engano, é a 23ª letra grega. Sabe? A, B, C, D, então tem alfa, beta, gama, pá, tem epsilon, blá, 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 e psi. Então, como é psicologia, se adotou o psi como símbolo da psicologia. Isso, obrigado, Tizara, né? Obrigado, é esse aí mesmo, isso, ó. Pessoal, não é tridente, fiquem tranquilos, não é o tridente do demônio, tá bom? Do Exu, né, que o pessoal fala, tá? Nada disso, tá? É o psi, é a letra grega, tá? Psi. Assim como a filosofia, ela tem uma letra também que simboliza, é o fi. É quase um tridente, só que ele faz uma voltinha e em cima ele é fechadinho, né? Depois vocês veem aí a letra Fi, que é da filosofia, e Psi é da psicologia, tá bom? Então, então, que a gente... Deu para entender? De onde que surge a nossa ciência, de onde que surge tudo isso? É daqui, tá? Então, bem-vindos aí à psicologia, tá bom? Então, aí que a gente vai, né? A alma, o espírito, na verdade, ela era concebida como aquela parte material do ser humano, né? Que vai pegar o sentimento, amor, ódio, a irracionalidade, desejo, paixão, sensação, percepção, tudo isso. Então, por isso, tudo que eu contei essa historinha para vocês da psi, tá? Vocês têm que... Todo psicólogo é obrigado a conhecer a história de Eros e Psique, tá? Por isso que eu contei para vocês, tá bom? Quem que não gosta do barraco dos deuses, né? Eu coloco sim, tá? Depois eu ponho lá, tá? Eu vejo com que a gente faz isso aí, eu ponho lá para vocês verem, né? Então é isso, tá, gente? Então, a partir disso, né, é que foi se criando essa ideia, né, da alma, do espírito, e aí o estudo da psicologia, estudo da alma. Então, nós estudamos tudo isso, tá, gente? Nós estudamos pensamento, estudamos sentimento, amor, irracionalidade, sensação, percepção, tudo isso, tá? Tudo isso faz parte do estudo da psicologia, tá bom? Como eu dizia para vocês, tá? Os pré-socráticos, né, eles se preocupavam em definir qual era a relação que o ser humano tinha com a percepção. Porque assim, né, gente, olha só, já imaginou como que era
pro camarada que vivia nessa época pré-socrática, lidar com sonhos, lidar com as ilusões. Você já teve ilusão, né? Você já viu como que é a coisa? Você vê que é uma coisa e na verdade é outra. Sabe quando você é criança, que você vê um cabide e pensa que é um monstro, né? Imagina o pessoal naquela época. Então, eles queriam estudar essa coisa de percepção, pré-socráticos, né? Então, eles ficavam discutindo. Então, você tinha essa oposição entre os idealistas, né? E os materialistas, tá? Você tinha toda essa questão que era trazida aí, né? Então, se tinham essas discussões, tá? Agora, depois de Sócrates, é que eu falei para vocês, tá, gente? Depois de Sócrates, é que esse camarada aqui, a coisa, ela começou a mudar, né? Então, depois, com Sócrates, as coisas, elas começaram a ficar diferentes, né? Começou-se a pensar de uma maneira diferente. Começou a cuidar mais das coisas internas, né? Tá? Depois, claro, né, gente, mais para frente a gente foi percebendo que, a rigor, essa ideia de interno e externo não tem muito a ver, não. Uma coisa influencia a outra, tá? Então, mas nessa época era isso que se pensava, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou entrar aí no trio Parada Dura, mas não vou, eu vou encerrar aqui a aula, né? Faltam aí 3 minutinhos para encerrar. Eu não vou falar agora de Sócrates, não, porque senão depois vai ficar cortado, porque eu quero juntar o pensamento de Sócrates, do Platão e do Aristóteles, tá bom? Eu vou usar esses 3 minutinhos finais aí, para ver se tem alguma dúvida, eu vou colocar os meus contatos aqui para vocês, tá bom? Que vocês pediram, né? Meu e-mail, telefone, meu e-mail, tá? Vou colocar aqui, Ednilton Rosa. Aqui, tá? Esse aqui é o meu e-mail, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu telefone também. Tá bom? Eu iniciei uma página no Instagram, também se vocês tiverem curiosidade, eu coloco algumas dicas de leitura, umas dicas de terapia de família, tá? Se vocês quiserem conhecer, entra lá, vou colocar aqui, Ednilton. Aí vai lá, se inscreve lá e acompanha. Eu dou algumas dicas de leitura, tá? Umas dicas de terapia de família, tá? Quem se interessa, tá? Vamos lá, vocês conhecem lá, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, gente? Vocês querem saber mais alguma coisa? Pode falar, Marcela, quiser falar, né? Oi, professor. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida se está funcionando lá agora na pandemia. Então, Marcela, a gente tá funcionando, só que atendimento online, né? Eu costumo levar os alunos que estão entrando para visitar, né? O COEP, só que agora, como a gente está em afastamento, eu vou ficar devendo essa visita para vocês, tá? Eu estou organizando, né? Eu costumo falar com o pessoal que eu estou organizando o bota dentro, né? Não tem o bota fora quando termina o curso, né? Eu estou organizando o bota dentro que a gente vai fazer no começo do ano que vem, se a questão da pandemia acabar, né? Se a gente não tiver mais essa coisa de afastamento. E aí, nesse bota dentro, a gente também vai fazer a gente vai conhecer todo o campus, né? Eu faço questão de ir com vocês, eu faço questão de vocês conhecerem lá o espaço do COEP e tudo mais. Agora, a gente está atendendo online, a pessoa pode se inscrever, tá? Eu vou colocar aqui o e-mail do COEP também, tá bom? COEP, se vocês quiserem, né? Vocês não podem passar por tratamento lá, tá? Mas vocês podem indicar, porque a gente não atende alunos de psicologia, tá bom? É que vira e mexe, chega alguém e pergunta, nossa faculdade tem clínica escola? Tem sim. Era mais para saber se eu posso indicar a pessoa. Pode sim, viu, Marcelo? Tá aqui, eu coloquei, tá? Obrigada, viu? Kátia, você se formou em letras? Então você é minha contemporânea. Eu me formei em 92 também, que legal. Estamos nos encontrando aqui, que legal. Beleza? Então tá joia, pessoal. Então vamos ficar por aqui. Oi, pode falar. Tinha mais uma pessoa que queria falar, né? Pode falar, quem quer? Oi, Júlia, pode falar.
Opa, liguei a câmera sem querer. Pode falar. Não, era dúvida sobre a Fafio, mas aí não é sobre a aula em si mesmo. Não, pode É, falar. Qual é o interesse que você tem? Pode falar. é que o mestre é um pouco mais particular, aí manda por e-mail mesmo, acho que vai ser melhor. Ah, tá, tá. Ah, depois, se você quiser, manda uma mensagem lá, eu deixei o telefone aí. Se for uma coisa Aham. assim, você pode entrar em contato, a gente conversa, tá? A gente marca um horário, a gente conversa, sim, tá bom? Obrigada, viu, Pode Pro? ser pelo WhatsApp também, tá? Uma boa tarde. Nenhuma dúvida, gente? Então, ó, nós vamos nos ver de novo, né? A gente vai falar sobre personalidade, né? Tá? A gente vai ter mais uma aula aí, né? Eu acho que é quinta-feira de manhã, se eu não me engano. Tá bom? Então tá, joia. Pessoal, olha, tenha uma boa semana e vamos nos falando aí, tá? E não esqueçam, hein? Participe das atividades da Semana da Psicologia, tá? Eu vou estar em duas mesas, né? Uma na quarta-feira à noite, tá? Que a gente vai falar de psicologia e violência, e na quinta-feira também, né? Que a gente vai fazer o lançamento de um livro lá que eu organizei, eu e a professora Marlene, né? E mais alguns professores que trabalharam aí na fundação, tá? Aí vocês participam lá com a gente, tá bom? Mas tem toda semana tem a programação aí, tá? Tem de manhã e de noite, tá? Vamos nos encontrar lá. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Pro.